a abertura dos românticos para o mito deve-se ao grande filólogo Christian Gottlieb Heine, catedrático em Göttingen desde 1763, amigo de Winckelmann e mestre dos irmãos Schlegel. A primeira oposição séria à superficialidade da interpretação dos mitos. Heine compreendeu que era um erro buscar a origem dos mitos nos domínios da fábula e da poesia. Pelo contrário, caberia dizer que a fantasia poética contribuíra para sua degeneração, pois para ele os mitos outra coisa não eram senão a linguagem primordial dos espíritos, que só através de imagens e metáforas sabiam exprimir sua comoção diante das formas grandiosas da realidade universal. Com isso, pela primeira vez, se admitia que as concepções míticas encerram uma verdade, embora tão somente metafórica. Se nós lembrarmos do Hesíodo, ele vai, aliás, da análise que o Já Torrano faz do Hesíodo, ele vai dizer que a fala das musas cria o poeta. A poesia transmitida pelo que é a fala do poeta, ela presentifica os deuses, presentifica os deuses e todas os seres da totalidade cósmica, à medida que eles vão sendo falados. O Heine está dizendo que a fábula e a poesia não devem ser considerados a origem dos mitos. Talvez ele esteja se referindo a uma outra ideia de poesia, não a poesia nesse sentido de presentificação do ser. Então ele está dizendo que o Heine, ele diz que as concepções míticas encerram uma verdade, né? Embora metafórica. O romantismo parecia destinado a achar o caminho para uma compreensão mais profunda do mito. Se Heine viu na poesia um perigo para o mito, por outro lado, a própria aparição de grandes poetas ensinou que o grande poeta, enquanto tal, é tocado pelo espírito do mito, e de suas profundezas faz vir a ser a palavra vivente. Deste modo se compreendeu, por fim, que os mitos, mais do que figuras ou símiles para a expressão de experiências que os homens podem fazer a qualquer instante, constituem revelações do ser, que tem seu próprio momento cósmico. Aproximar de nosso entendimento essas verdades primigênias era a aspiração de espíritos geniais, que, em vez de abordar os mitos como opiniões pré-concebidas, como até então se fazia, tratavam antes de elevar-se à sua altura, para escutar-lhes a linguagem, conforme o exprime Schelling em sua filosofia da mitologia.
agora então uma citação do Schelling. O que importa não é o modo como se há de manipular, retorcer, cindir unilateralmente ou até cercear o fenômeno, a fim de que este se faça mais ou menos explicável, com base nos princípios que deliberamos não transgredir, mas ao contrário, saber até onde nossas concepções têm de dilatar-se para manter-se em correspondência com o fenômeno. Então já tem o autor está abordando a poesia nesse parágrafo de uma outra forma, diferente da do Heine, que tem a ver com o que nós falamos antes, trazendo o Jato Ramo. Não é que os mitos são símiles ou figuras para expressar experiências corriqueiras dos homens, mas elas são revelações do ser. Isso dá um sentido, então, religioso para a poesia mitológica, né? Outra coisa, os grandes poetas são... O grande poeta é aquele que é tocado pelo espírito do mito e de suas profundezas faz vir a ser a palavra vivente. O poeta é aquele que é tocado pelo espírito e esse espírito faz com que a palavra seja dita através do poeta. Neste ponto, cabe recordar, primeiro que tudo, um personagem cuja aparição na história da mitologia dá-se quase como um mito. Trata-se de Jacob Joseph Gorris, um maravilhoso espírito a cujo sopro se inflamou poderosamente o fogo adormecido do mito. Ele teve a força de atrever-se a falar de uma arcaica sabedoria do mito, sabedoria sagrada, desde muito olvidada, herança de uma humanidade pré-histórica que, segundo a convicção dele, ainda conservava, tal como sucede com o recém-nascido, uma orgânica comunhão vital com a natureza humana, materna, assim recebendo dela uma percepção que, ao cortar-se este laço, teria necessariamente de interromper-se. Os homens são filhos, eles são criaturas da Terra, né? Eles surgem da Terra. E a Terra é o espaço do ser, né? É a esfera do ser. Então os homens, eles têm uma comunhão com o ser, eles conhecem o âmbito do ser, né? E essa comunhão é orgânica, é pela constituição própria do corpo do homem. E o mito, ele fala disso, dessa sabedoria arcaica que foi esquecida, né? Ao lado dele, do Gorris, há que mencionar Schelling, cujas conferências sobre a filosofia da mitologia, iniciadas no ano de 1821, continuam a prover o mais extraordinário impulso para ir ao encontro do mito, elevando-se à sua altura. Não se pode imaginar sua realidade de maneira mais grandiosa do que a concebeu Schelling em sua teoria exposta com espantosa erudição, segundo a qual, na história da formação dos mitos, os embates e as potestades da cosmogênese não apenas se refletem, como também seguem atuando. A cosmogênese segue atuando. É uma ideia que você pode ter a partir do Hesíodo. Na formação do cosmos,
desde as primeiras forças, terra, que se reparte e dá nascimento ao céu, o caos e o Eros, na ordem é terra, caos, céu e Eros, né? Depois dos outros nascimentos. Isso passando então pelo primeiro reinado do Urano, depois o segundo reinado de Crono, reinado da totalidade cósmica, né? Das linhagens todas que vão surgindo, até o ápice com o reinado de Zeus, a partir da justiça, a partir do posicionamento justo de todas as entidades cósmicas. E isso é uma coisa que essa organização cósmica não cessa de acontecer, não cessa de ser reposta, né? Porque ela tem a ver com o surgimento da humanidade e de cada indivíduo humano, que começa como filho da Terra, e ele primeiro tem que aprender, ele é bruto e tem que aprender a domar a brutalidade dele, e tem que desenvolver-se intelectivamente, né? Como se o governo de Zeus fosse o ápice do homem e da humanidade. E essa história então da formação do cosmos não cessa de acontecer. E ela, mas ao mesmo tempo, ela não é uma história linear, em que os fatos posteriores sucedem temporalmente os anteriores, ou causalmente os anteriores, né? Mas ele não se trata de uma sucessão, porque as entidades, os momentos são simultâneos. Os diferentes momentos da formação cósmica são simultâneos. Então, aqui na ideia do Schelling, destacada pelo Otto, a cosmogênese continua atuando, né? E é interessante também a ideia de você não rebaixar o mito, não se rebaixar o mito ao homem. Isso acaba rebaixando o homem. A gente vai ver isso mais na próxima parte, em que tomar o mito como explicação de características humanas, mesmo elas sendo entendidas como universais, rebaixa o mito, né? O mito, ele fala da presença divina. Aliás, ele é a presença divina, à medida que ele é falado. E o homem que o fala e o escuta, o homem que tem ele tem experiência divina, ele se eleva. Então, não é para você fazer o mito explicar o homem. É para explicar o homem pelo mito. É para ver o homem no espelho do mito, no espelho do ideal. No ideal das virtudes, da beleza, da justiça, da sabedoria. Todas essas virtudes dos deuses olímpicos, né? A gente volta no próximo vídeo.